Bem no centro do Porto encontramos numa das suas praças mais conhecidas, a Praça de Carlos Alberto, de algum modo dominada por este monumento, da autoria do escultor Henrique Moreira, que lembra as vítimas da Grande Guerra, da Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 1918, e na qual Portugal participou. Um grande número de mortos prevalecerá na memória coletiva do país. Uma guerra que vem adensar ainda mais o ambiente de crise económica em que Portugal se encontrava. Se é verdade que em grande parte do resto da Europa o pós-Primeira Guerra Mundial será até um momento de desenvolvimento, abrindo-se para os loucos anos 20, em Portugal a crise económica não é ultrapassada, vai-se adensando, acompanhada por uma profunda crise social e política que acabará por conduzir ao fim da Primeira República. Com efeito, a enorme instabilidade política vai-se agravando. Sucedem-se os governos. Entre 1920 e 1926 foram 23 os governos que Portugal irá conhecer, ao mesmo tempo que se vão sucedendo as revoltas, os golpes e contragolpes militares, as rebeliões, os atentados bombistas, um grande número de greves, enfim, tudo isto, toda esta instabilidade que acaba por ir alimentando algum populismo e também a procura de soluções que tragam alguma acalmia. No fundo, Portugal acabava por enfileirar numa corrente que se vinha também alicerçando na Europa, aqueles que advogavam regimes antiparlamentares, advogando o implantar de ditaduras, algo que ao longo da década de 30 se irá definitivamente afirmar na Europa, permitindo a ascensão do fascismo, do nazismo, na ditadura em Espanha e depois também o franquismo. Ora, é este caldo de instabilidade, de facto, que vai permitir o aparecimento em 1926 de mais um, aparentemente, movimento militar, mas que acabará por instaurar uma ditadura. O 28 de maio de 1926. A Primeira República terminará a 28 de maio de 1926, na sequência de um golpe militar comandado por Gomes da Costa. Parecia mais um dos muitos golpes de Estado que vinha caracterizando o regime e perante a fragilidade do governo. Mas afinal, abriam-se as portas para um novo regime que iria dominar o país durante os 48 anos seguintes. O movimento tem lugar em Braga, às primeiras horas da manhã, aproveitando uma concentração, um encontro mariano que reunia os setores mais conservadores, católicos e também nacionalistas. Gomes da Costa vai marchar sobre Lisboa, um pouco à semelhança do que 3 anos antes Mussolini havia feito na sua marcha sobre Roma, que instituía o fascismo. É de resto um golpe também com semelhanças ao golpe à ditadura de Rivera em Espanha. Mas, apesar de comandado por Gomes da Costa, este é um regime que irá ser caracterizado por uma outra figura que irá emergir pouco tempo depois, Oliveira Salazar. E será tão marcante a figura do ditador que quando, 48 anos depois, o regime termina no 25 de abril de 74, muitos da toponímia, nomes de ruas e praças que evocavam o 28 de maio e Salazar irão desaparecer. Mas o nome do responsável militar do golpe, Gomes da Costa, irá, em muitos sítios, como aqui no Porto, permanecer. Estamos na Avenida Marechal Gomes da Costa. A reação das forças democráticas ao golpe de Estado de 28 de maio não se vai fazer esperar. Até porque rapidamente se percebe que, afinal, este não tinha sido mais uma movimentação militarista, como tantas outras que tinham caracterizado o nosso país nos anos anteriores. Cedo se percebe que o objetivo não tinha sido apenas mudar o governo, mas era algo muito mais estrutural. O objetivo era mudar
a essência do regime. E por isso, logo no verão de 1926, há um primeiro movimento de cerca de uma dezena que se irá prolongar até 1931 e que ficará conhecido como o Reviralho. Mas, nesse conjunto de revoltas, aquela que foi a mais significativa, aquela que verdadeiramente chegou a colocar em perigo a ditadura militar, aconteceu no Porto, a partir do dia 3 de fevereiro, conhecida revolta do 3 de fevereiro, que em boa verdade se vai prolongar em Lisboa até 9 de fevereiro, tendo terminado no Porto, que é o epicentro dos acontecimentos, a 7. Ora, as forças democráticas, de algum modo, vinham-se juntando numa frente, em grande parte impulsionada pela ala mais à esquerda do Partido Republicano, mas à qual se vão juntando nomes históricos do movimento republicano, antigos ministros, governadores, deputados, mas também muita da principal intelectualidade do país, nomeadamente o chamado grupo dos Seareiros, em torno da famosa revista surgida no início dos anos 20, Seara Nova. Há também uma grande componente do mundo académico, nomeadamente dos estudantes, mas também um crescente operariado interventivo, muito em torno de uma série de novos movimentos políticos e sociais que se vinham afirmando, nomeadamente os socialistas e os anarco-sindicalistas. Ora, a revolta começa a ser pensada exatamente a partir do Porto. Aliás, alguns dos principais dirigentes deslocam-se de propósito de Lisboa para o Porto. E porquê o Porto? Bom, tendo em conta, por um lado, o seu conhecido espírito de revolta, também a tradição republicana da cidade e também porque aquele que vai ser pensado como o líder militar da revolta, o general Sousa Dias, e a esse propósito não nos podemos esquecer que nos encontramos aqui, aquele que é conhecido popularmente como Viaduto Duque de Lolé, mas em boa verdade é a Rua General Sousa Dias, evocando esse militar, uma figura de destaque que se tinha já notabilizado contra a revolta do 28 de maio. Aliás, ele encontrava-se no Porto, sob prisão no Hospital Militar. E será exatamente Sousa Dias que vai liderar esta revolta do 3 de fevereiro, uma revolta que ficará conhecida como a Semana Sangrenta. Além do general Sousa Dias, há todo um outro conjunto de oficiais militares ligados ao Porto que terão um papel decisivo na organização da revolta do 3 de fevereiro de 1927. É o caso do comandante Jaime Moraes, ou então do capitão da Guarda Nacional Republicana, João Sarmento Pimentel. Aliás, encontramos aqui, num espaço histórico da Guarda Nacional Republicana no Porto, no Quartel do Carmo, no seu Salão Nobre. E não é por acaso, mas já lá vamos ao papel de Sarmento Pimentel no 3 de fevereiro de 1927. Deixem-me também evocar um conjunto de outros oficiais e que se encontravam também ligados ao movimento intelectual, a muitas das revistas de pensamento que existiam então em Portugal e estão ligados ao 3 de fevereiro de 27. É o caso, por exemplo, de Jaime Cortesão. Jaime Cortesão, que havia estudado no Porto, em Lisboa, vai se licenciar em Medicina em Coimbra em 1909. Estará depois ligado ao início do regime republicano e como médico capitão vai se evidenciar no Corpo Expedicionário Português durante a Primeira Guerra Mundial. Entretanto, como dizia, ele fica muito ligado a alguns movimentos intelectuais, nomeadamente o chamado Grupo da Biblioteca Nacional. Vai colaborar com várias revistas da época, e nomeadamente com importantes pensadores, como Teixeira de Pascoais, Leonardo Coimbra. Em 1921, ele faz parte do grupo fundador da revista Seara Nova. E Jaime Cortesão
é também um papel importante no planeamento daquilo que virá a ser a tentativa de derrubo da ditadura militar a 3 de fevereiro de 1927. Mas uma outra figura de destaque, como vos dizia, do seio da Guarda Nacional Republicana é o capitão Sarmento Pimentel. Companheiro de Jaime Cortesão na fundação da revista Seara Nova, o oficial de cavalaria João Sarmento Pimentel é outra das figuras cruciais no planeamento e na direção das operações militares do 3 de fevereiro de 1927. Trata-se de alguém que está profundamente ligado à história da Primeira República do nosso país. Ainda aluno da Escola do Exército, a 5 de outubro de 1910, participa dos acontecimentos que levam à implantação do regime republicano. Evidencia-se durante a Primeira Guerra Mundial na frente da Flandres e, em 1919, aqui no Porto, a partir do quartel da Guarda Nacional Republicana do Carmo, vai ser decisivo para derrubar a monarquia do Norte. Essa tentativa que aqui tinha ocorrido de novo implantar no nosso país a monarquia. E vamos vê-lo, de facto, de novo, em 1927, nesta tentativa de derrubo da ditadura militar, a procurar defender os ideais republicanos e constitucionais. Acabará por ter que partir para o exílio, para o Brasil, onde irá permanecer até ao final da sua vida. Contudo, após o 25 de abril de 1974, voltará episodicamente a Portugal. Em 1982, é promovido a general honorário. Irá falecer 5 anos depois, com 99 anos. Muito mais recentemente, o comando da GNR aqui no Porto consagrou-lhe este espaço no quartel do Carmo. Uma sala onde, através de uma grande ampliação fotográfica, se recordam os acontecimentos de 3 de fevereiro de 1927, mas também num conjunto de vitrinas podemos observar objetos ligados à vida e à ação do general. E também 2 das 3 maiores condecorações que Sarmento Pimentel obteve ao longo da sua vida. Não só a mais alta condecoração existente em Portugal, a Ordem de Torre Espada, que recebeu na sequência da sua participação no combate à monarquia do Norte, mas também a Ordem Militar de Santiago de Espada, com que foi agraciada em 1978, e a Ordem da Liberdade, já em 1980.